Olá pessoal, espero que estejam todos bem de saúde. Bem-vindos a mais um vídeo preparatório das nossas aulas. Então, este é o vídeo preparatório da próxima aula, da sexta-feira, na qual a gente vai discutir 4 autores, né? São 4 autores que nós vamos trabalhar, com os quais nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira. Paul Ricoeur, Marcel Detienne, Roger Chartier e Romain Bertrand. 3 deles são franceses, Paul Ricoeur, Roger Chartier e o Romain Bertrand são franceses, e o Marcel Detienne não é francês, mas é belga, então todos são francófonos, digamos assim, né? Eles têm idades diferentes, então 2 deles já estão falecidos, Paul Ricoeur e o Marcel Detienne. O Paul Ricoeur faleceu em 2005, o Marcel Detienne faleceu mais recentemente, no ano passado, em 2019, e os outros 2 estão vivos, né? Então, o Roger Chartier, que vocês conhecem bastante, e o Romain Bertrand. Então, o objetivo desse vídeo é fazer uma pequena apresentação desses autores, preparando vocês para entrarem nos textos já com algum background. Tá? Então, eu vou começar a apresentar dos mais antigos para os mais novos, né, de forma a montar esse mosaico. Então, comecemos com o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele nasceu em fevereiro de 1913, faleceu, como eu disse para vocês, em 2005, em maio de 2005. Ele chegou a servir como oficial da reserva durante a Segunda Guerra Mundial e chegou inclusive a ser preso e ser encaminhado a um campo de concentração nazista. O Paul Ricoeur, ele se graduou em filosofia pela Universidade de Rennes em 1932, continuou seus estudos na Sorbonne, onde ele fez o mestrado em 1935 e tardiamente o doutorado em 1950. Ele se tornou professor em 1933, depois de ter tido a formação em letras e filosofia. E posteriormente ele acabou desenvolvendo o interesse pela psicanálise. A partir de 1947, ele se torna membro do comitê da revista Spirit. A revista Spirit é uma revista importante do cenário francês, ela está ligada aos jesuítas. Dela também participou o Michel de Certeau, contribuiu com vários artigos para a revista Spirit, né? E essa participação do Paul Ricoeur na revista Spirit vai demonstrar isso, que é uma das marcas do seu pensamento, da sua obra, que é essa sua relação com os textos sagrados do cristianismo. Então tem muita proximidade entre o Michel de Certeau e o Paul Ricoeur, né? Quando vocês lerem o texto, vocês vão perceber que existem mesmo proximidades, até pela formação que, de uma certa maneira, é próxima, né? Então, essa relação com os textos sagrados e a relação com a psicanálise. O Paul Ricoeur vai dar aulas na Universidade de Nanterre, na Universidade de Estrasburgo, na Universidade de Paris, mas também na Universidade de Chicago. Ele passa pela Universidade de Louvain, por Yale, né? E ele vai participar, então, de debates sobre linguística, como eu disse, psicanálise, estruturalismo e hermenêutica, com esse interesse particular pelos textos sagrados. O nosso segundo autor é o Marcel Detienne. Marcel Detienne nasceu em outubro, em Liège, na Bélgica, outubro de 1935, e morreu em março de 2019, na França. Historiador belga, né, especialista no estudo da Grécia Antiga, de estudos clássicos, né. Chegou a ser professor da Johns Hopkins University, onde ele ocupou uma cátedra importante de estudos clássicos. Juntamente com o Jean-Paul Vernant e o Pierre Vidal-Naquet, que são 2 grandes historiadores da Grécia clássica, né, bastante reconhecidos na França e internacionalmente. O Marcel Detienne procurou aplicar, então, uma abordagem antropológica influenciado pelo estruturalismo do Lévi-Strauss, tanto a Grécia clássica e arcaica, né?
Ele defendeu seu doutorado em Ciências Religiosas na École des Études em 1960 e defendeu seu doutorado também, são 2 doutorados, em Filosofia e Letras na Universidade de Liège em 65, 5 anos após. Foi diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études, onde ele ensinou até 98. Também foi fundador do Centre de Recherche Comparée sur les Sociétés Anciennes, em Paris, e ele começou sua atuação no Departamento de Estudos Clássicos da Johns Hopkins em 1992. Bom, o terceiro é o Roger Chartier, aquele que a gente sempre dispensa apresentações, todo mundo conhece um pouco do Roger Chartier, até pela sua intensa atividade no cenário acadêmico nacional. Chartier frequenta universidades do Norte e do Nordeste até o Sul, né? Ele atua em vários campos, né? Ele é um historiador vinculado à tradição dos Annales, mas porque ele trabalha com essa história do livro, das edições, a história da leitura, ele acaba transitando em vários campos, então ele transita no campo da história, obviamente, mas também muito no campo das letras, da literatura, né? E nessas interseções com a história da educação. O Chartier é filho de uma família operária, ele se forma historiador e professor ao mesmo tempo, então ele frequenta a Escola Normal Superior de Saint-Cloud e ao mesmo tempo ele frequenta a Universidade de Sorbonne. Ele é professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales e atualmente ele é membro do prestigiado Collège de France, né? E como todos sabem, ele é um dos principais representantes da história cultural francesa. Bom, e o nosso quarto autor é o Romain Bertrand, é o mais novo de todos, é o mais jovem, nasceu em outubro de 1974, também historiador, né, e especialista nos domínios coloniais europeus na Ásia. Ele é diretor de pesquisa da Fundação Nacional de Ciências Políticas desde 2008, foi diplomado pelo Instituto de Estudos Políticos de Bordeaux e teve seu doutorado em Ciências Políticas pela Sciences Po em 2000. Sua tese de doutorado foi sobre as trajetórias de entrada na política dos membros da aristocracia javanesa, né, na Indonésia colonial, entre os anos 1880 e 1930. Ele é atualmente membro de redação da Revista dos Annales, portanto, uma revista também bastante conhecida por nós no Brasil, e faz investigações sobre ciências humanas na Ásia do Sudeste. Então, assim, vocês vão perceber que esse texto do Romain Bertrand, que fala sobre, que discorre sobre a história conectada, faz muita remissão aos textos do Subramanian e do Gruzinski, e por isso que eu acho que é importante trazê-lo para debate, né? De 2009 a 2012, ele co-dirigiu na Ciência Po com a Stephanie Van Damme a organização de um seminário de pesquisa chamado A Prova das Índias, né, as fábricas imperiais da modernidade, que tratava dessa historiografia da construção e da circulação de saberes em situações de encontro imperiais, né? E atualmente ele é um dos representantes na França dessa corrente historiográfica conhecida como história conectada. E ele trabalha sobre os contatos entre os europeus e os asiáticos na época moderna. Então, a ideia, né, esse conjunto de textos foi organizado tomando por primado, por princípio, o texto do Roger Chartier. Esse texto do Roger Chartier, ele foi um comentário feito a 2 intervenções, a intervenção do Gruzinski e a intervenção do Subramanian, num evento ocorrido em Oslo em 2000, sobre história comparada. É muito interessante voltar a essa discussão, porque o texto fundador da discussão de história comparada na França, que a gente já comentou na aula passada, é o texto do Marc Bloch, e ele foi uma intervenção feita em Oslo em 1928. Então, 72 anos depois, em 2000, vai haver uma outra intervenção. O Roger Chartier rememora essa
intervenção do Mark Bloch no seu comentário, e ele vai, ao fazer o comentário dos textos, das intervenções, das falas do Subramanian e do Gruzinski, a fala do Gruzinski foi aquela que nós, inclusive, discutimos na semana passada, do Subramanian não. Mas ao comentar as duas falas, né, ele vai não só voltar ao Mark Bloch, como ele vai se referir ao Marcel Detienne e a essa relação de escalas entre micro e macro. Então, o texto do Chartier, ele organiza a discussão da aula. A gente começa por ele, vai ao Romain Bertrand para poder retomar essa relação entre história conectada e globalidade. Dali, a gente deriva para o Marcel Detienne para essa discussão sobre comparação e comparáveis e construção de comparáveis, e vamos abordar, então, o jogo de escalas tomando o texto do Paul Ricoeur. Tá? Então, é essa a estrutura básica da próxima aula. Espero que vocês tenham ficado animados com as leituras. Os textos são curtos, apenas um é em francês, os demais são em português, portanto, vocês têm bastante condição de entender a argumentação dos autores, né? Ainda que as traduções nem sempre sejam boas, viu? A do Marcel Detienne às vezes deixa a desejar bastante, mas enfim. Mas os textos são em português, o que então promove uma maior interação de vocês com a argumentação dos autores. E espero que essa discussão da próxima aula fortaleça, né, e ajude a consolidar o trabalho da aula passada. Bom, então, uma boa semana para vocês e até sexta-feira. Tchau!